Paz do Senhor. Bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e capítulo 11. Sempre que são capítulos menores, nós vamos ler para conseguir terminar até dia 31 de dezembro. Eu creio que nós vamos terminar. Vamos lá? Samuel unge Saul rei. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá, Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. O Senhor sempre nos ajuda, nos avisa o que Ele vai fazer, antes de fazer. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida vá a Gilgal adiante de mim. Eu encontrarei ele para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar mais instruções. Os sinais mencionados se cumprem. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegar a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul. Ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntaram: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio que o Samuel tinha dito sobre o reino. Saul é proclamado rei. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito, os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei!
Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo e os colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados debochando. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. Vamos continuar? Saul derrota os amonitas. Bom dia, Déia. Paz do Senhor, lindeza. Vamos ler um pouco mais a palavra do Senhor. Saul derrota os amonitas. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel, com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa, e na hora mais quente do dia já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos a Gilgal, renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal, e numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor oferta de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Paz do Senhor, Angélica, bom dia. Gente, esses 2 capítulos vão falar do início do reinado de Saul, quando ele é ungido. Muitos o rejeitam quando ele é programado aí, tanto que quando ele chega ele nem conta pro tio. Depois, quando estão procurando ele está escondido, porque é uma tarefa muito difícil. Toda vez que nós fomos destacados para qualquer coisa, sempre vai haver oposição, sempre vai haver rejeição. Se o Cristo amado, sem pecado, foi rejeitado, né? Imagina nós. Então, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ele vai gastar a sua vida, vai se deixar gastar, mesmo sabendo que amando aquelas pessoas, ele seria menos amado. Então, às vezes, na nossa missão de vida, nós vamos servir pessoas, nós vamos servir dentro da nossa casa, nós vamos servir família da fé, a igreja, e nem sempre o amor que nós vamos devotar, nós vamos receber. Mas nós temos que nos tranquilizar e apenas cumprir e obedecer a palavra de Deus. Ainda que as pessoas nos rejeitem, o importante é que o Senhor nos escolheu. Então, talvez, mesmo amando muito, você esteja sendo menos amado. Não importa.
Cumpra o que o Senhor te diz, a missão que o Senhor te deu. Né? Claro, como nós percebemos, que o Espírito Santo se apoderava, né, de Saul para a luta, para a guerra, para profetizar. Óbvio que é o Espírito Santo que vai nos ajudar, cooperar conosco, porque sozinho nós não podemos fazer, mas continue, não volte para trás. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia, te damos graça. Olhamos, Senhor, para a história de Saul e vemos muita coisa que acontece na nossa também. Rejeição, pessoas nos diminuindo. Mas, Senhor, não importa o que as pessoas estão fazendo. Nós vamos ouvir a sua voz e te obedecer. Amar mesmo muitas vezes não sendo amado. Senhor, ajudar muitas vezes não sendo ajudado. Porque não importa o outro, importa a sua palavra, Deus. E te agradar. Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor tem um plano e um propósito na nossa vida. E nós queremos te obedecer. Nos ajude, Espírito Santo. Espírito de Deus, nos ajude. Que sozinhos nós não conseguimos. Mas frutifica o teu fruto dentro de nós. Para que nós sejamos capazes de cumprirmos a sua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa. Só obedeça ao Senhor. Mesmo que as outras pessoas não entendam. Você está entendendo. Que Deus está agindo na sua vida. Deus te abençoe. E até amanhã.